Vamos lá então, contexto histórico, né? De onde é que veio, para onde é que vai? E eu gosto de trazer o contexto histórico porque a gente começa a perceber uma linha, né, literalmente ancestral do uso dessa ferramenta. E eu sei que o pessoal que é mais das exatas, ou o pessoal que é mais cartesiano, eles têm aquela mania de dizer que sempre o contexto histórico, seja para qual for ferramenta que se apresente, ele serve como desculpa de validação, né? Quando eu uso o contexto histórico para validar. Não, não é. A minha intenção em trazer o contexto histórico não é validar porque os antigos usavam. Não, é para que vocês percebam toda uma ancestralidade. Isso está muito bem explicado no livro que vocês têm em formato de apostila. Tá? Eu vou passar aqui sobre o contexto histórico, mais ou menos o referencial da aplicação da hipnose e como ela era percebida. Tá bem? Então, assim, ó, a gente tem relatos, né, isso tem quase 3.000 anos antes de Cristo, o uso da hipnose, né? Então, mais precisamente, no século 27 a.C., nós tínhamos Imhotep. Imhotep, vocês devem lembrar lá do filme da Múmia, né? Fala, Imhotep, né? Era um faraó, né, no filme, né? Mas Imhotep, ele foi o que se tem registro, tá? O que se encontrou, o que não foi destruído, né, entre as guerras, é que ele teria sido o primeiro engenheiro, arquiteto e médico que se tem notícia. Tá? E ele trabalhava com processos onde ele levava a pessoa a se concentrar. Tá? E aí também usavam questões de chás, usavam questões de alguma alimentação, onde se tinha templos que eles chamavam de tendas do sono. E isso se estendeu e se perpetuou por muito tempo na nossa história, onde as pessoas iam para essas enfermarias e eram cuidados por discípulos dos deuses. Né? Porque naquela época se tinha aquele contexto de que todo e qualquer flagelo, toda e qualquer dor que tu possa sofrer, ela era de uma maldição de algum deus. Né? Então tu faria determinados rituais, e nós sabemos, né, vocês vão aprender aqui, que os rituais eles geram uma ansiedade, uma expectativa, e isso facilita o processo de entrada em transe. Na época eles não faziam ideia disso, mas claro, usavam com maestria porque o pessoal tinha resultado. Então existe um papiro, que se eu não me engano é de pelo menos 2700 antes de Cristo, né, no século 27 antes de Cristo, que ele mais ou menos narra o processo de indução, né? E o processo de indução muito parecido como a gente faz hoje, com a hipnose clássica, com a hipnose ericksoniana. Então houve um refinamento da técnica no sentido de levar para o campo da ciência, do pessoal se informar mais do que era. Mas é mais ou menos sempre a mesma coisa que foi sendo usada. É um processo de concentração e imaginação. E nesses processos, o pessoal identificava muito a manifestação da autocura. A gente vai avançando mais na história, por exemplo, no século 4 a.C., a gente teve Hipócrates. Né? Hipócrates foi considerado o pai da medicina, é considerado o pai da medicina ainda, né? Por mais que façam o juramento de Hipócrates, tá bem difícil o pessoal seguir o que Hipócrates fazia, que era a cura pelo natural, a cura por mais do mesmo, vamos botar assim. Então, buscar o seu estado natural era o que Hipócrates pregava. Né? Hipócrates lá na Grécia, Hipócrates trazia aquele contexto de que trabalha-se pelo similar ou pelo completo oposto. Então, ele também tinha os praticantes do templo de Asclépios, né? Asclépios vem da Grécia e ele era também considerado por lá um deus da medicina. Tá? Então, os Asclepíades, né, eles seguiam os ensinamentos de Esculápio. E Esculápio, ele também trabalhava com essas tendas de sono, onde existia todo um processo. A pessoa chegava lá para fazer um tratamento. E nesse tratamento envolvia dieta, envolvia práticas de respirações, práticas de dança, que seriam mais como se fossem danças meditativas. Por exemplo, a pessoa entrava lá para tratar uma alergia. Tá? Ela passava pelo menos uma semana lá fazendo uma série de processos. E um dos processos era o paciente, que até então era chamado, né, ser conduzido a um processo hipnótico, onde ele dormia, e aí muitos pacientes na época relatavam encontrar com os deuses, encontrar com o próprio Esculápio, encontrar com Hipócrates, né, e receberem a cura a partir daquilo ali. Né, quando eram conduzidos
o que seriam os enfermeiros da época, né, o pessoal que estava ali, os discípulos, né, os seguidores desse Deus, eles praticavam das induções, deixavam a pessoa em transe e ficavam conversando enquanto ela dormia, que estava em estado hipnoidal. A partir do momento que ela acordava, ela tinha muitos processos de ressignificação com aquilo. Então, só para vocês terem noção do contexto histórico e perceber que, nossa, vem de muito antes isso, né? E aí, claro, por questões do desenvolvimento da sociedade, em alguns pontos da nossa história isso acabou sendo suprimido, mas a gente encontra na China, a gente encontra na Índia, a gente encontra na América, então a gente encontra vários processos que eram bem próximos deste, que é de concentração e imaginação. Ou a pessoa facultativamente se dispunha, ou a pessoa, por processos de ingestão de algum chá, de comer alguma erva, algum cogumelo, ela se colocava num processo mais interiorizado, mais introspectivo, né? E aí ela começava a receber orientações de profissionais da época que conduziam essa pessoa, né, atravessavam a pessoa por essa chaga que ela estava tendo, por essa dificuldade que ela estava tendo, por esse problema que ela relatava, seja objetivamente saúde ou problemas, né, já de saúde mental, né?